Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamires Botelho, sou mamãe de duas princesas, da Malu de 9 anos e da Baby Heloísa que vai fazer um aninho, se assim Deus permitir, mês que vem. Gente, novembro já tá aí, batendo na porta. E para quem já acompanha o meu canal, que faz um tempinho que tá parado, gente, desde quando meu canal deu uma estacionada, a Heloísa já vai fazer um ano. O canal ficou parado e bum, a Heloísa, ó, já vai fazer um aninho. Porque eu comecei um pouco mais cedo com ela, gravando os vídeos, né, da nossa rotina, da minha rotina como mãe, dona de casa, esposa. E desde quando ficou parado pra esse retorno, a Elo já vai fazer um aninho. Gente, eu troco muito o nome dessas duas crianças. Se vocês, mamãe, fazem isso, deixa aqui nos comentários, que vocês também trocam o nome das filhas de vocês, dos filhos de vocês. Enfim, gente, eu quero retomar aqui os meus vídeos abordando um assunto muito gostoso e ao mesmo tempo bem sentido. Eu não sei como explicar isso pra vocês. A maternidade, a gente sabe que a maternidade ela vem carregada de muitos desafios, certo? Só que esses desafios não é só sobre a mãe, mas também sobre o bebê. Como a Elo vai fazer um ninho, nessa madrugada eu tava ali matutando, sabe? Na minha cabeça tava matutando, eu tava passando um filme assim na minha cabeça, uma retrospectiva desde quando ela nasceu até aqui, né? E eu tava lembrando dos desafios que a Heloísa enfrentou depois que ela nasceu, né? Assim que ela nasceu. Porque geralmente nós estamos vivendo uma época, uma geração, uma era onde é muito falado sobre os desafios da maternidade para a mãe. E não que isso não seja um fato, não que isso não seja super real, é real, né? São muitos desafios, né? A sobrecarga, a exaustão, acompanhada de mastite, para as mães que tiveram mastite, hemorroida, enfim. São inúmeros desafios para uma mãe, para uma mulher que se torna mãe, né? Para uma mulher já em si e principalmente para aquela que se tornou mãe, falando em maternidade. E aí eu tava ali matutando na minha cabeça sobre os desafios que a Heloísa enfrentou até aqui. E eu separei alguns tópicos desses desafios e eu quero compartilhar com você. O primeiro desafio, gente, assim que a Heloísa nasceu, ela teve uma complicação no sistema respiratório. Ela engoliu a aguinha de parto, né? Então ela engoliu sujidades. E decorrente disso, a oxigenação dela caiu, super caiu. Eu tava no quarto, mas eu era a quarta mãe que tinha chegado ali naquele quarto, né? E uma mãe que foi tomar banho, ela pediu para que eu olhasse o bebê dela pra ela tomar banho. E depois que ela terminasse de tomar banho, ela olhava a minha bebê pra eu poder tomar banho e vice-versa. Era uma mão lavando a outra. Só que toda hora eu tava com o bebê dela no colo, da outra mãe no colo, toda hora eu dava uma olhadinha na Heloísa. Toda hora eu ia lá e dava uma olhadinha na Heloísa. Na terceira vez que eu fui olhar a Heloísa, o que aconteceu? Ela nasceu bem branquinha. Eu percebi que ela tava com uma coloração mais azuladinha, arroxeadinha. Deus, ela é tão bom que a enfermeira, ela ia arrumar a minha cama. Ela tava já no quarto já. E aí eu peguei e falei assim, enfermeira, ela não tá com uma corzinha diferente? A enfermeira falou assim, deixa eu ver. Ela pegou a Heloísa, falou assim, eu já venho. Gente, o meu tic-teco não tava funcionando muito bem na hora. O que aconteceu? Tá bom, né? Tipo, ela foi lá, levou a minha filha. E as outras mães ficaram, menina, vai junto, não sei o que. Não, eu acho que ela só foi verificar os sinais vitais e já vai trazer a minha bebê de volta. Gente, eu não tava funcionando. Gente, é muito importante ter uma acompanhante. Porque um tico e o teco, às vezes, eles não querem conversar. O meu, naquele momento, tava querendo conversar, não. E eu fiquei ali, esperando. Por causa da demora, eu falei assim, então toma aqui, deixa eu lá ver o que tá acontecendo. Tinha uma sala na frente, dava mais ou menos uns 8 ou 10 passinhos do quarto onde eu tava ali hospedada. O que aconteceu? Eu vi, tinha 3 enfermeiras dentro da sala, pegando um monte de equipamento, uma incubadora. E eu falei assim, enfermeira, isso tudo aí é pra minha filha? E ela falou assim, mãe, espera lá no quarto, espera lá no quarto. Eu, tipo, sem muita reação, voltei, sentei na poltrona e fiquei assim, tipo, passada. Falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu acho que meu tic-tac resolveram se comunicar e falaram, levanta e vai lá de novo. Eu peguei e fui lá na recepção que tinha mais à frente. Falei assim, moça, aonde que fica a internação, a UTI? Não sei pra onde levar minha filha. Aí ela falou assim, moça, acabou de passar um bebê. Cheguei lá, a minha filha tava na incubadora. Gente, foi muito rápido. Foi muito rápido. Cheguei lá, a Heloísa já tava dentro de uma incubadora, só de fraldinha.
com uma sondinha na boquinha e tava ali acontecendo tava ali sendo realizada a drenagem, porque como ela engoliu a aguinha de parto e a sujidade do parto, tava sendo drenado toda aquela sujeirinha e recebendo oxigênio. Gente, foi assim. Então foi o primeiro desafio que a Heloísa enfrentou após o nascimento dela. Se a gente parar um minutinho para analisar o que os nossos bebês também enfrentam depois que ele nasce, porque até então, outrora, eles estavam ali, né, dentro do nosso útero, quentinho, aquecidinho, recebendo alimentação, sem dor, guardadinho, preservadinho. De repente, eles vêm para o mundo e têm que se adaptar a milhares de sensações, né, de sensações, de sons, e por aí vai. Então, é um desafio duplo, né? É um desafio duplo, tanto nosso como mãe, né? Como mães, mas também para os nossos bebês. Segundo desafio que a Heloísa enfrentou após o nascimento. Gente, a amamentação. Esse desafio não foi só meu, né? Não foi só meu, não foi grande só pra mim, né? Porque das minhas 2 filhas eu sofri com mastite, eu tenho uma cicatriz enorme, né? No meu seio do lado direito, devido a mastite, né? Empedrou o leite, mas enfim. Para a Elo também foi um desafio, por quê? Devido aos meus seios, o bico dos meus seios terem machucado, eu fiquei um tempo ali esperando cicatrizar para poder voltar a amamentar. O que me ajudou muito foi a bomba para tirar leite, que minha cunhada me deu de presente. E aí, o que aconteceu? Eu tirava o leitinho, colocava na mamadeira e ofertava para ela. Gente, essa questão de confundir bicos, né? Aquilo do bebê confundir os bicos é muito real. Depois, quando o meu seio cicatrizou, foi melhorando, que eu queria voltar a amamentar ela não conseguia pegar o bico do meu peito. Então, a troca de bico realmente ela é muito real, acontece isso. Ela não sabia mais como pegar no meu peito, não sabia mais mamar aqui no peito. Então, foi ali um processo, né, de readaptação para a Heloísa e para mim. Só que nesse processo ela ficava estressada porque ela estava com fome. Então ela ficava estressada, então foi um desafio para ela também, né, se readaptar a mamar ali no meu peito. Então esse foi o segundo desafio que a Baby Heloísa enfrentou após o seu nascimento. Terceiro desafio, gente, que a Maria Luísa, minha primeira filha, não sofreu com cólicas, a Heloísa sofreu. Se pra nós sofrer com cólica já é muito intenso, né? Já é muito doloroso, já é muito dolorido, já é desconfortável até demais. Imagina pra um bebê, né? Que não sabe nem por que tá sentindo aquilo. Nós pelo menos sabemos, né? Da onde tá vindo essa dor, o bebê nem sabe. Então foi um desafio em tanto pra Heloísa, né? Já quero aproveitar, deixar aqui a deixa pra você, mamãe, que já identificou algum desses desafios na vida do seu bebê, se já passou ou se tá passando. Deixa aqui nos comentários quais desses desafios que eu já citei, que eu ainda vou citar, que o seu bebê tá enfrentando. Então, a cólica, teve uma vez que ela teve uma crise de cólica, que ela ficava vermelha, e ela ficava agarrando assim, ó, tentando coisar as mãozinhas assim, a minha, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu colocava a barriguinha dela na barriga, eu fiz muita massagem. Antes de eu optar por ofertar o Lufital pra ela, né? Então, eu fazia muita massagem na barriguinha dela pra poder ajudar e aliviar as cólicas. O desafio que a Baby Heloísa enfrentou após seu nascimento foi a disquisia. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, se você não tem conhecimento, vou falar um pouco sobre isso. Gente, a disquisia, ela é um distúrbio gastrointestinal, né? Que ocorre na vida dos recém-nascidos. Assim que eles nascem, eles precisam desenvolver muitas habilidades, né, nos seus primeiros meses de vida, principalmente a questão do evacuar, do fazer cocô. E a disquisia, ela é esse distúrbio, né, o intestino ainda tá se formando, tá tudo se formando na vida do bebê, né? Então assim, o que acontece? Consiste na vontade do bebê de fazer cocô, faz força, empurra, sente a vontade, mas o cocô não sai. Por quê? Porque a musculatura, né, pélvica do bebê, ela não tá relaxada, ela ainda tá contraída. E por causa disso, o que acontece? O esfíncter, ele não relaxa e não abre, ele continua ali preso. Então ele não relaxa. Então o bebê, ele tá com vontade de fazer cocô, faz força para fazer cocô, mas
relaxada, então o esfíncter não entende que ele precisa relaxar também para que esse cocô ele saia, ele flua para fora. Então fica bem difícil do bebê fazer cocô, fica dias sem conseguir fazer cocô, isso causa um desconforto enorme na vida do bebê. Então assim, gente, é um desafio e tanto pro bebê também. A gente, quando a gente vai no banheiro, o que acontece? A gente já não sente esse desconforto, já não é horrível. Imagina um bebê que não tá entendendo por que isso tá acontecendo na vida dele. Então, esse foi o quarto desafio que a Heloísa enfrentou após o nascimento. Gente, quinto desafio que a Elo enfrentou após o seu nascimento. Gente, o salto de desenvolvimento. Eu amo acompanhar todos os saltos de desenvolvimento da Baby Heloísa. Gente, é uma graça. Você, sabe, ver o seu filho ser recíproco ao seu estilo de carinho, tocar, pegar, engatinhar e por aí vai. Eu vou falar sobre o terceiro salto de desenvolvimento, tá? Esse terceiro salto de desenvolvimento é quando o bebê ele começa a descobrir que o corpite da mamãe não faz parte do corpite dele. E que o corpite dele não faz parte do corpite da mamãe, né? Eles descobrem que o corpo dele não é uma extensão do nosso corpo, e o nosso corpo não é a extensão do corpo deles. Então fica aquele vácuo, né? Aquele vazio, assim. E para ser suprido esse vazio, esse vácuo, o bebê ele demanda de mais atenção, fica mais choroso, quer o colo da mamãe mais vezes, né? Quer ficar por mais tempo no colo da mamãe, porque ele ainda tá se adaptando a essa questão de entender que não é a mesma coisa, né? Sem contar que ele começa a segurar as coisas e acontece muitos outros desenvolvimentos, né? Então vamos lá para o sexto desafio que a Baby Heloísa enfrentou após o seu nascimento. Gente, a dentição. Meu Deus do céu. A Heloísa tá nascendo, já tem 3 dentinhos na parte de baixo e tá nascendo um na parte de cima. A dentição é algo também que judia muito dos nossos bebês. Muito, 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 muito. Uma dica, eu vou deixar aqui, uma coisa que eu faço pra ajudar bastante. Pra mães, tem mães que fazem o que? O peitolé, tem mães que fazem, né, o picolézinho de frutinha. O que ajuda também é colocar a chupetinha no freezer. Eu faço isso, eu coloco a chupetinha da Heloísa no freezer. Dias assim, bem quente, eu passo ali com a camomilina C pra dar aquela amenizada, né, anestesiadinha. Em algumas crianças funciona, em outras não, enfim, né. E aí eu coloco a chupetinha dela no congelador e quando eu coloco na boquinha dela, dá aquela aliviada. Poderia ser o peitolé também, né, fazer o picolézinho de leite materno ou mesmo com a fórmula, tanto faz, desde que dê aquela aliviadinha, obviamente sem prejudicar, né, ali a função intestinal do seu bebê. É uma coisa que eu faço que ajuda bastante, mas é como eu falei, é uma coisa que judia bastante dos nossos bebês e é um desafio em tanto para os nossos bebês. Gente, é como eu falo, praticamente todos os desafios que os nossos bebês têm enfrentado, a gente enfrenta. E é muito intenso e desconfortável pra gente. Imagina pra eles, né? Quem aqui já não teve dor de dente? Eu já tive dor de dente, já tive que extrair. Gente, é horrível sentir dor no dente, né? E por mais que seja por um bom motivo, porque tá nascendo, nosso bebê tá se desenvolvendo, não deixa de ser desconfortável por isso. Bora lá pro sétimo desafio que a Heloísa encontrou, né? Que a Heloísa precisou passar. E talvez, né, aconteça mais vezes, mas desde quando ela nasceu, aconteceram muitas vezes. Enfermidades. Gente, eu optei, né, eu fiquei em casa com a Heloísa durante 3 meses, sem ficar assim, levando ela pra fora, pra essas coisas assim. O único lugar que nós íamos era pro posto de saúde, mas como nós moramos em conjunto, né, um quintal onde tem mais casas, acaba que né, contaminando de uma forma ou de outra. E, na verdade, eu que me passou pra Heloísa uma gripe. Ela ficou muito abatida, ela ficou muito ruim. Então, foi, assim, um desafio grande pra mim. Foi um desafio maior ainda pra ela. Porque, quando eu falo assim que foi um desafio maior pra ela, é porque ela estava sentindo aquela dor. Né? Quando você fala da cólica, é o seu filho que tá sentindo aquela dor. Por mais que você sinta, né, a gente sente a dor do nosso filho. Mas, de fato, era ela que tá sentindo aquela dorzinha. E a gente fala assim, Deus, passa pra mim. Então, assim, significa que é o bebê que tá sentindo aquela dor. Então, assim, gente, como eu falei, quando eu parei pra pensar nos desafios da Heloísa até aqui, quanto ela foi e ela é guerreira, eu falo, gente, e ela é uma menina, uma bebê muito sorridente, sabe?
ela tá chorando hoje, daqui a 5 minutinhos, um minutinho ela tá sorrindo. Porque assim, parece que ela... Parece não, os bebês eles esquecem da dor, né? E começam a lhe retribuir o carinho e o amor que a gente oferece pra eles. E isso é o que nos conforta também. Então a Heloísa ficou muito doente, muitas vezes. Ela teve bronquiolite, uma bronquiolite leve, porque eu descobri, eu estive atenta, porque a gente tava falando muito sobre a bronquiolite. E foi bem no início, deu pra tratar, ela não precisou ficar entubada, internada, né? Então assim, só agradecer a Deus, mas ela passou por muitos processos, né? De doença, de gripe, de mal-estar. E foi, assim, muito desconfortável pra ela, né? Pra mim foi porque eu estava vendo a minha filha ruim e eu sou mãe, mas pra ela em si, de fato, porque ela que estava sentindo a dor. Gente, esse foi o 7º, desafio que a Heloísa enfrentou após o nascimento. E como eu disse, esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de comentar, não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? E se inscrever no canal, gente. E é isso, que possamos ter um olhar mais empático para com os nossos filhos, para com os nossos babies, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.